Salve galera, tudo bem com vocês? Fazia tempo, né, que a gente não se encontrava, aí coisas da vida, como vocês sabem, mas eu tô sempre aqui dando uma olhada no canal, né? Eu não larguei pra lá não, né? Eu fico acompanhando ali que às vezes não dá, né? A gente tem muita coisa pra fazer. O que eu quero dizer a vocês é que tenho observado aí certas coisas que estão acontecendo, né? Aí no nosso planeta. E tenho estudado muito, né? Por isso que eu tenho me afastado. Estudei bastante nesses últimos tempos, principalmente aí nos últimos 3 meses. Esse ano, na verdade, foi um ano assim em que eu estudei bastante, sabe? Foi uma coisa assim meio estranha, né? Uma coisa anormal. Fazia muito tempo que eu não conseguia ler. Eu acho que eu li uns 6 livros até agora, tanto de literatura aí, né? Quanto de ciência, quanto de espiritualidade. Tenho me aprofundado bastante aí em alguns fatos. E assim, tudo converge para que a gente está entrando num novo período aqui no planeta Terra. Isso é muito importante porque mostra que, como tudo neste universo, na verdade neste multiverso, né? O planeta Terra também ele passa por estágios, né, de evolução, por períodos de evolução, mas isso requer da gente uma mudança de atitude, de pensamento, na verdade, uma mudança completa. E é nesse ponto que eu tô, esse vídeo que eu queria, né, esse ponto que eu queria conversar aqui com vocês hoje, porque essas mudanças que são requeridas para a assim chamada nova era, né, com todas as suas definições possíveis, e a gente vamos falar um pouquinho sobre algumas daqui a pouco, carrega suas dificuldades, seus desafios. Aliás, desafio é uma palavra assim que eu considero uma violência existencial, para ser bem sincero, porque aqui nesse mundo a gente é levado a crer que a evolução ela é exclusivamente pela via da dor, né? Então a evolução ela tem que ser uma coisa assim dolorosa, uma coisa assim que causa angústia. E eu acredito que não precisa ser assim. Eu acredito que é possível evoluir sim, sem a necessidade de imposições, de ameaças, de dificuldades. É possível. Mas aí é preciso todo um preparo, tá? O que eu quero dizer também é o seguinte, eu estou meio decepcionado com a minha experiência pessoal nesse início de era de aquário, porque vocês sabem, eu tenho um vídeo aqui falando para vocês que para mim, de acordo com os meus estudos, tanto de sociólogo, quanto de historiador, quanto de espiritualista, eu tenho motivos já explicados aqui nos primeiros vídeos do canal, depois vocês dão uma olhadinha lá, para acreditar que a era de aquário ela começou no século XVIII, né? Que foi um período que gerou grandes transformações, principalmente aqui no mundo ocidental. Tá? Então eu tenho um vídeo falando sobre a Revolução Francesa, né? Do ponto de vista espiritual. Aí é um dos primeiros vídeos, os 3 primeiros vídeos aqui do canal são relacionados a isso. Então, se você tiver um tempinho depois, dá uma olhadinha lá. Não são vídeos muito longos não, tá? E eu acho que você vai gostar. Mas o fato é que assim, eu tô meio decepcionado com esse início de era de aquário, porque o que eu acreditava, né, de acordo com os meus estudos, é que a era de aquário seria uma era de libertação. E o que eu estou percebendo é que as pessoas não estão querendo isso. As pessoas não estão rumando para a libertação, muito pelo contrário, elas estão se apegando naquilo que está desgastado e que tem que ser superado. Prova disso é o avanço das autocracias aqui do mundo. Então eu vou citar alguns nomes aqui de figuras públicas consideradas autocráticas ou autocracias. O que é uma autocracia? É aquela em que o governante ele manipula o processo eleitoral, a política, tudo, né? Para que tudo convirja nele. É quase como um regime totalitário, com algumas diferenças.
Então você tem na China, você tem isso também na Rússia, você tem isso também na Hungria, você tem isso também em vários países da Europa Ocidental, e agora temos aqui na América com a eleição, na verdade a reeleição, né, o retorno do nosso querido Donald Trump ao governo dos Estados Unidos. Então, eu não vou falar de política aqui agora. Vocês sabem que às vezes a gente conversa, né? Mas eu vou falar de política. Vamos tentar ver o negócio espiritual da coisa, né? Fala pra mim, o que esses caras têm de libertadores? Muito pelo contrário. São pessoas que não têm nenhuma ideia relacionada à liberdade. Eles querem destruir as liberdades que foram conseguidas durante milhares de anos de lutas, de derramamento de sangue, de opressões. Vem toda essa galera querendo derrubar, mas o que é mais assustador para mim é que as pessoas apoiam esses caras. As pessoas olham para esses autocratas, para esses manipuladores, para esses escravizadores, genocidas, olham para eles como heróis. E eu não estou conseguindo compreender qual que é isso, porque eu esperava que a Era de Aquário, a primeira coisa que fosse acontecer é essa galera perder força. Essa galera ser enterrada pela história para nunca mais voltar. Mas que eu estou percebendo que não é isso que está acontecendo. Parece que agora, isso para mim ficou muito mais claro no pós-pandemia, no retorno, a partir de 2021. A real é que as pessoas não queriam liberdade, não. As pessoas não queriam uma vida digna para todos, não. As pessoas não queriam inclusão de todos, não. As pessoas queriam cada um, né? Aquele hedonismo, aquele egocentrismo, aquele narcisismo que é uma coisa endêmica, epidêmica no nosso mundo. Que são aquelas pessoas que elas querem que tudo esteja bom, tudo esteja bem, somente para elas. Mas aí tem um pequeno problema porque, de acordo com o que as pesquisas têm mostrado, esses são maioria. Onde estão aqueles que são contra, que se opõem a isso? Né? Eu sou um opositor de toda forma de dominação e escravização. Mas muitas vezes eu me vejo assim completamente sozinho, diante de uma caterva que quer impor isso. Eu vejo isso dentro da minha casa, eu vejo isso no meu trabalho, eu vejo isso nas ruas. As pessoas, elas, por algum motivo, criaram um ódio dentro de si tão grande que elas não sabem nem de quê e nem de quem, mas elas têm um ódio que elas querem expor, que elas querem botar para fora. O que isso está resultando no plano do real? O retorno ao fascismo do passado. Algo, né, que eu acreditava, ou na verdade era eu tentando me iludir que isso tinha ficado no passado, mas não, isso nunca foi tão presente. E aí eu pergunto agora para as espiritualidades, de vez em quando, né, eu sempre peço perdão por isso, mas é da minha natureza, né, questionar. Eu sempre pergunto para as espiritualidades, cadê a Era de Aquário? Né? Cadê essas dominações, essas ideias racistas, egoístas, hedonistas, narcisistas, mesquinhas? Cadê que essa coisa perde poder, só está ganhando poder de novo? Né? Eu, como professor de história, já falei aqui em algum vídeo, não vou me lembrar qual, que a história às vezes é muito chata porque ela é repetitiva. Ela é um ciclo eterno de repetição. Sabe? Não tem ninguém que é capaz de desdizer o Karl Marx, né? Quando ele afirma que a história ela acontece e se repete primeiro como tragédia, depois como farsa. Então, primeiro
é algo assustador, depois vira piada, depois é mais do mesmo. E é exatamente isso, se você observa a história, né? Pega uma linha do tempo aí, vai escrevendo os acontecimentos aí dos últimos 100 anos, você vê que é só repetição dos mesmos fatos, apenas com pessoas e lugares diferentes, em tempos diferentes. Mas o objetivo é o mesmo: dominar, escravizar, eliminar aquilo que se considera indesejável, que geralmente é oposição de uma certa ordem vigente. Então, eu estou meio que decepcionado com esse início de era, né, de Aquário. Tem alguns espiritualistas que eu sigo que eles dizem assim, não, tem um período de transbordo entre as eras, né? Então tem um período que a coisa fica extremamente feia, complicada, para depois nascer. E aí a gente volta no início da nossa conversa. Por que que tem que ser desse jeito? Por que que primeiro tem que se destruir uma coisa e depois construir outra a partir dos escombros dessa coisa que foi destruída, sendo que não há necessidade de fazer essas coisas ruírem, né? E aí eu estou falando aqui de ideias, de ideais, de formas de pensamento, de atitudes. Então, pergunta aqui para vocês, que é uma pergunta que eu me faço constantemente. Será que nós temos uma atitude aquariana? Eu tenho um vídeo aqui falando, né? Lá do início também do canal. O canal logo completa 3 anos. Maio do ano que vem, a gente completa 3 anos de existência. Será que nós estamos tendo atitudes aquarianas? Ou será que a gente vai precisar de novo, né? Olha aí a questão cíclica, que aconteça uma catástrofe? E não estou me referindo só à Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Eu acabei de falar que a história é cíclica, ela vai se repetindo. Não é a primeira vez que acontece uma catástrofe mundial, né? Se a gente voltar a estudar lá o período de Atlântida, você vai ver que aconteceu a mesma coisa, só que com uma geração planetária diferente, que era a geração de Atlântida, que estava relacionada lá com os exilados de Capela. E aí, vocês aí podem procurar amplas informações, eu acho que dá até para você baixar o livro Os Exilados de Capela em PDF aí na internet, dá uma lida nos Exilados de Capela, assiste umas aulas aí na internet sobre os Exilados de Capela. Então, assim, o fato é que eu me sinto, assim, angustiado, eu acho que é isso, né? Eu quero dividir com vocês isso. Eu me sinto angustiado com esse primeiro momento que a gente está entrando na era de Aquário, porque nada daquilo que foi predito está acontecendo agora. Aí dizem, não, vai acontecer depois, vai acontecer lá, vai acontecer não sei o que e tal. Mas será mesmo? Né? Então eu queria dividir isso com vocês, essa reflexão que eu gostaria aí que vocês transmitissem, né? Nós precisamos, eu acho que isso é geral, nós precisamos mudar a nossa atitude. Não é destruindo aquele que nos opõe que a gente vai resolver as coisas, não é nos fechando, enclausurando, seja em casa, seja em condomínios e apartamentos e deixando o mundo para lá, também isso não vai resolver, porque determinados acontecimentos podem afetar determinados grupos, mas muitos acontecimentos afetam o todo, né? Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul no início do ano, com as cheias. Algo parecido aconteceu recentemente na Espanha, vocês podem ter acompanhado, depois você dá uma olhada aí. Então, assim, tem coisas que são individuais, mas tem coisas que são coletivas e que valem para todo mundo, né? Então eu gostaria de deixar essa reflexão, assim, que eu me sinto angustiado, né? De que as coisas estejam tomando esse rumo de retrocesso. Estamos retornando a um período da história que já deveria ter sido ultrapassado. Uma outra coisa que me angustia, falando de Aquário, né? Aquário é um signo de ar, que é regido por Urano, que é exatamente, né? Urano representa exatamente as revoluções. As grandes revoluções da história, todas foram regidas pela energia de Urano. Sabe, que é esse planeta
revolucionário, né, relacionado ao ar, e tem a ver com a transmissão, a disseminação de conhecimento em larga escala. Pois é, as pessoas, o conhecimento existe, né? Olha aí, Urano, né? Urano também rege as ondas eletromagnéticas. Já falei disso para vocês lá nos videozinhos sobre a era de Aquário, depois você volta lá nos primeiros vídeos que está dito isso lá para vocês. Então ele rege as grandes evoluções científicas, né? A própria ciência, a disseminação de informações, ondas eletromagnéticas, e tá todo mundo contra isso. Sabe, eu sou professor de história, eu vejo isso dentro da sala de aula. Você vê como as pessoas, elas têm um ímpeto, jovens, né? Jovens, adolescentes, crianças, têm o ímpeto do questionamento, mas é um questionamento torto. É um questionamento sem fundamento. Não é curiosidade, presta atenção. Ser curioso é quando você não sabe. E aí, a gente que é professor há um certo tempo, a gente percebe quando alguém está te fazendo uma pergunta de uma forma assim, para ela tentar absorver um conhecimento que você tem, né? E aí a gente tem troca de informações. Mas a gente percebe também quando a pessoa está querendo armar uma arapuca para você, né? Que nem, por exemplo, recentemente nós tivemos eleições municipais em todo o Brasil. Perto das eleições, eu cheguei numa sala de aula e um aluno perguntou assim: professor, quem você acha que a gente deve votar? Olha a pergunta. E aí eu falei, não sei, você vai votar naquele que você escolher, né? Então olha a arapuca armada aí, né? Olha a arapuca armada, olha a armadilha aí, né? Se eu entro na onda e começo a explanar o meu ponto de vista, porque, né, como sou livre pensador, como todos vocês, todos nós que vivemos nesse planeta, somos todos livres pensadores, certo? Então, mas se eu caio nessa, o que acontece? Rapidamente isso se volta contra mim. Que é o que tem acontecido inúmeras vezes esse ano, né? Minhas chefes lá chamaram minha atenção por certas coisas que eu fiz ou que eu disse, que batem de frente com uma certa ordem vigente, que é essa ordem exatamente autocrática. Ó, a ordem vem de cima. Eu sempre fico tentando encontrar esse cima. Que cima? Cima de onde? Porque até onde eu sei, somos todos seres humanos aqui na face desse planeta. E de acordo com as doutrinas que a gente segue, independente se sejam cristãs, se sejam mosaicas, se sejam islâmicas, não importa, científicas, tudo converge para o mesmo ponto. Somos iguais. Não vamos nem falar aqui de espiritualismo, nem de religião, vamos falar, por exemplo, de democracia, que é a forma de governo mais sofisticada que nós inventamos, né? Então, ela é a mais sofisticada e foi inventada pelos gregos há mais de 2000 anos atrás. Mas enfim, é o que de mais sofisticado nós temos em termos de governo. A democracia parte exatamente disso. Igual um princípio de igualdade. E aí tem muita gente que não entende a democracia. Ai, não, porque eu sou igual ao outro, eu tenho a mesma capacidade que o outro, eu não sei o que o outro. Não! Isso não é democracia. Isso é insanidade. Porque ninguém é igual a ninguém. Democracia se trata não de você ser igual, ipsis literis ao outro. Se trata de você ter as mesmas condições que os outros. E aí nós estamos falando de um princípio legal, princípio da legalidade, tratamento digno, justo, humanitário a todas as pessoas, independente de qualquer coisa, de posição política, de posição ideológica, de orientação de gênero, religião, tudo, tudo, tudo. Nada disso deve importar para definir uma pessoa numa democracia. É aí que vem o princípio que a gente chama de igualdade. Gente, como é difícil fazer com que as pessoas compreendam isso. Quando você fala a palavra igualdade, a pessoa, não, mas eu não sou igual ao outro. Eu que sou branco, não posso ser igual o que é preto. Claro que não. Não existe essa necessidade. Mas eu que sou branco e o outro que é preto, o outro que é pardo, o outro que é indígena, o outro que é asiático, todos nós devemos ter o mesmo direito a um tratamento digno, igualitário e humanitário. Qual é a dificuldade de uma pessoa em entender isso?
Não existe nenhuma dificuldade, a não ser aquela do preconceito. Então, voltando ao que eu estava falando sobre Aquário, Urano, né? Aquário para quem? Porque Aquário, né? Estamos entrando na era astrológica de Aquário, e o regente de Aquário é Urano. Portanto, né? As características aquarianas e uranianas, elas vão ser aquelas que vão meio que determinar os caminhos por onde a humanidade vai ter que passar aí nos próximos 2.000, 2.500 anos, né? Pois é. Então, preconceito, discriminação, dominação, nada disso tem a ver com a ética aquariana ou uraniana. Nada disso está relacionado com Urano e com Aquário, com os arquétipos, né? Então, isso me leva a crer que, assim, alguma coisa está errada. Aí o pessoal fala, não, porque as transições, elas nunca são de uma hora para outra. Existe um período aí de transição. Mas que tanta transição tem nesse planeta, cara? Por quê? E o pessoal vem com essa transição, transição, transição. Nada é imposto, nada é não sei o quê, nada é... Não, mas as coisas não estão acontecendo a toda hora? Mas que transição que é essa? Que história é essa de transição? Transição para o que exatamente? Né? Quer dizer, o negócio tem que acontecer, então acontece. Mas aí tem uma série de coisas que influencia, né? Exemplo, livre-arbítrio. Né? Para mim, eu pessoalmente, esse lance de livre-arbítrio é o ser humano querendo se enganar que ele pode fazer escolhas. Sinto muito, gente. Não existe isso. Só existe um caminho, que é o caminho do todo criador. É o caminho que leva para a fonte criadora. Esse é o caminho. Nós, humanos, a gente quer enfeitar as coisas. Né? Então a gente pega e fala, não, olha, tem vários caminhos que levam, né, que eu posso fazer isso. Tem. Mas todos vão levar ao mesmo lugar. Então, na real, o que é o livre-arbítrio? E que liberdade é essa? Os espíritas dizem que nós somos almas ignorantes ao encarnar aqui, né? Porque a gente esquece do nosso passado espiritual. Então, que liberdade pode ser dada a almas ignorantes? Não soa meio esquisito isso? Né? Então eu tenho... Esse período que eu passei fora, distante aqui de vocês, né? Eu fui em busca dessas respostas. E olha, vou dizer para vocês, elas não são nem um pouco consoladoras, né? Eu acredito que eu estou passando por um período na minha vida de amadurecimento espiritual. E isso é doloroso, né? Todo amadurecimento para os seres humanos é doloroso. Por quê? Porque por causa dessa condição de ignorância que a gente encarna aqui, a gente não tem condições de comparar como era antes, como a gente está e aonde a gente precisa chegar. Né? Que para mim é outra coisa que não faz muito sentido, né? Então, livre-arbítrio é um problema para mim. Você encarnar sem saber do seu passado espiritual. Isso, antigamente, eu via isso como uma espécie de dádiva, né, dos céus para você recomeçar, mas cada vez mais eu tenho observado que não é isso. Me parece que isso aí é um erro de cálculo. Porque se o objetivo é você evoluir, como que você vai evoluir se você não tem parâmetro de comparação? Então, como que eu vou saber em que momento do meu estágio de evolução espiritual eu estou agora, se eu não posso olhar para trás lá na minha linha do tempo pessoal e comparar? Observar os erros, os acertos, as fluências, os desafios, as dificuldades, as facilidades, para estabelecer um plano de ação, né? Para daqui para frente, para onde eu quero chegar, onde quer que seja, independente de onde for. Mas a gente sabe que o ponto final é o todo criador, retornar ao Pai. Pois então livre-arbítrio, né, e o véu da ignorância, me parece que são coisas que mais atrapalham do que ajudam. E aí um terceiro ponto, né? Em algum momento da nossa história planetária, nós fomos excluídos do convívio com os nossos irmãos planetários.
Na verdade, com os nossos irmãos universais, né? Não os nossos irmãos planetários. Os nossos irmãos universais. Sim, seres vivos que habitam outros planetas. Por que que nós fomos excluídos disso? Qual que é o lance? Então você vê que tudo converge para criar uma ignorância, uma desinformação, um desentendimento generalizado no nosso planeta. E isso está levando de novo ao quê? À beira da autodestruição. Né? Porque nós temos várias guerras acontecendo aqui no mundo, todas elas com grande potencial de se tornarem planetárias e, pior, né, nucleares, que significaria exatamente a extinção da raça humana. Né? Mas aí, será que é isso que nós somos? Nós somos uma espécie universal suicida? Quer dizer, a gente só tem condições de ver a merda que a gente faz na hora que a gente tromba com um abismo diante da gente? Será que a gente só tem condições de perceber que a gente precisa mudar e melhorar a hora que a gente cai lá no fundo do poço e vê que não tem nenhum compartimento? E aí a gente começa a subir de novo? Sabe, isso para mim soa meio clichê. Eu acho que tem um algo mais por trás disso. E eu tô atrás desse algo mais. Eu tô na cola desse algo mais. Eu tô em busca. O que é esse algo mais? É o que faz nós humanos sermos quem somos e agirmos como agimos. Então, o que você acha? Deixa aí nos comentários, né? Qual é a sua percepção? Então, quero dizer a vocês que durante esse período que eu fiquei fora aqui, né, que eu fiquei ausente, eu fui em busca de muitos estudos, estudei muita coisa, li muita coisa, vi muitos vídeos, busquei informação. E aí a gente vai trocar umas ideias daqui para frente, tá bom? Vamos tentar construir junto, né, uma percepção do que nós estamos vivendo, do que a gente tem que fazer para sair definitivamente da era de peixes e a gente começar a ter atitudes aquarianas. Tá? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ativa a notificação aí no sininho para que você seja notificado ou notificada de vídeos novos. E compartilha nas suas mídias sociais, se você puder, esse vídeo aqui que ajuda na divulgação do canal, tá? Deixe seus comentários positivos, negativos, mas já deixo avisado o seguinte, tá? Eu não sou morno com negócio de comentário. Então, você escreve o que você quer, eu também vou te dar a resposta escrevendo o que eu quero. Isso se chama liberdade, isso se chama democracia, se chama direitos iguais, né? Igualdade. Tá bom? Mas fica tranquilo porque eu não mordo, tá? Às vezes eu lato, né? Mas eu não mordo. Tá bom? Grande beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!